Glória a Jesus. Boa noite. Paz a todos. Amém. Aleluia. Eu queria que vocês soubessem que eu estou tão estimulado quanto eu estava domingo passado. Amém. Aleluia. Eu nunca saio para pregar e eu prego de acordo com o culto, o dia ou o número de pessoas. Eu sempre estou pronto para dar uma mensagem que Deus coloca no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Eu só vou precisar da atenção de vocês e é só isso mesmo. O resto deixa com o Espírito Santo e comigo que Ele vai me usar. Amém? Então ore comigo. Pai, eu te dou o louvor e eu te dou a honra e a glória porque pertencem a Ti. Espírito Santo, eu confio em Ti. Eu sei que eu não sou capaz de abençoar eles. Eu sei que eu não sou capaz de transmitir algo. Eu, pessoalmente, não consigo. Mas eu tenho me disposto, Espírito Santo, a confiar em Ti e ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu tenho me disposto, Espírito Santo, a ser a boca que o Senhor vai usar para transmitir exatamente o que o Senhor quer. E quando o Senhor fala, as coisas mudam. Eu acredito em Ti e eu confio totalmente em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, creia nisso hoje. Uma palavra vinda de Deus pode transformar para sempre a sua situação, a sua vida. Uma palavra vinda de Deus pode dar um giro de 180 graus na sua vida. Amém? Uma palavra vinda de Deus. E eu confio que é Deus que vai falar. Amém? Eu tenho pensado, tudo na vida requer algum esforço da nossa parte. Tudo na vida. Por exemplo, se você quiser emagrecer, requer um esforço, sim ou não? Se você precisa perder alguns quilos, como o Renato está perdendo, já foi 30, né, Renato? 30 quilos. Se você precisa perder alguns quilos, o que você faz? Tem algumas coisas que são necessárias fazer. Sim ou não? Agora, se você gostaria, pastor, sabe o que eu queria ser na vida? Um advogado. Você sabe que você vai precisar empreender um esforço, sim ou não? Você sabe que você, se quiser ser um médico, você vai precisar empreender um esforço. Você vai precisar gastar alguns anos com isso, no estudo, não é? Sim ou não? Se você quer ser alguém na vida, você precisa se empenhar. Sim ou não? Ok, e isso é muito verdade. Pega a sua Bíblia, abre ela no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom em falar palavras que transformam a nossa vida. Amém? Então, leia comigo o versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza aqui, ela significa literalmente, é a tradução do original para a nossa linguagem, é incapacidade de produzir resultados. Vamos ver como ficaria. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa incapacidade de produzir resultados. Pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que sonda e conhece os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, eu queria contar algumas coisas para vocês e eu acredito que isso vai ajudar vocês. Eu me casei com a Viviane no ano de 2000, dezembro, dia 23 de 2000, nós nos casamos e eu não tinha profissão, trabalhei logo em seguida por 3 meses numa empresa que eu já havia trabalhado, numa gráfica, e depois de 3 meses eu fiquei desempregado. E fiquei desempregado por mais ou menos 1 ano e meio naquela época. Mais ou menos 1 ano e meio.
Posteriormente, como eu disse, eu não tinha nenhuma profissão, eu arrumei um serviço de auxiliar de estoque, eu acho, de armazenista, e comecei a trabalhar ali, trabalhei mais 1 ano e 8 meses, e fiquei desempregado de novo. Nós estamos agora no ano de 2003. No ano de 2003, ainda, quando eu casei com a Viviane em 2000, cheio de expectativa, um sonho para o ministério, uma chamada que ardia dentro de mim, lendo os livros de Kenneth Hagin, lendo os livros de T.L. Osborne e de outros autores, escutando mensagens naquela época, uma atrás da outra, e sem, de fato, uma visão ou uma perspectiva concreta para o ministério. Eu estava ali, no ano de 2003 eu tinha ficado também, além de desempregado, fiquei sem igreja. Nós ficamos sem igreja, mas naquele período eu descobri que tinha um Verbo da Vida, um trabalho do Verbo da Vida no bairro de Pinheiros, e eu fui conferir, porque eu queria estar com aquelas pessoas do Verbo da Vida, porque eu já sabia que eles pregavam uma boa palavra, e eu queria aquela boa palavra que eles tinham, então nós fomos para lá. O problema é que eu, desempregado, tendo 2 filhos e a esposa, e eu tinha que gastar naquela época 2 conduções para chegar até Pinheiros, e na época não tinha o bilhete único, então você tinha que pagar mesmo as condições. Então, eu lembro que eu estava muito interessado em tudo aquilo, muito interessado em aprender a palavra naquele lugar, muito interessado, mas eu estava desempregado, sem dinheiro, e uma família para sustentar, e eu morava naquela época, junto com a Viviane, numa casa de 1,5 cômodos, uma casa bem pequenininha, 1,5 cômodos. Eu chamo de 1,5 cômodos porque era um quarto, onde ficava nós 4, e tinha uma cozinha bem pequenininha, uma faixa, uma cozinha bem pequenininha. A minha irmã sabe onde que é. E eu estava morando ali naquela época. E fui lá para o Verbo da Vida. Mas eu queria ficar no Verbo da Vida. Eu queria poder ouvir aquela mensagem. Eu me lembro que em dezembro alguém resolveu que no ano seguinte abriria a escola Rema naquele lugar. E alguém decidiu pagar para mim a escola Rema para mim estudar. E aquilo era um sonho da minha vida. E ainda me daria a condução para que eu pudesse ir até a escola. Então, tinha resolvido parte do meu problema, né? Pelo menos o problema de ir para a escola na segunda, quarta e sexta tinha se resolvido, e eu comecei a estudar naquela escola. Agora, querido, mesmo assim, nesse período, eu fiquei por 2 anos desempregado, no ano de 2004, né? Na verdade, desde outubro de 2003 até outubro de 2005, eu fiquei desempregado, com 2 filhos, com uma esposa, uma casa de 1,5 cômodos, e um sonho para o ministério, e um sonho de ser um pregador, de ser um pastor. Eu sabia que Deus, desde 1994, Deus tinha me chamado para ser pastor, e eu sabia disso. Eu tinha 16 anos, e Deus tinha falado comigo que eu ia pastorear, e eu só queria me preparar para aquilo. Por isso eu lia desesperadamente os livros, por isso eu desesperadamente ouvia uma mensagem atrás da outra. E nesse período então, porque eu lembro que mais ou menos no final da década de 90, eu fiz uma oração. Eu disse: Pai, e você sabe que naquela época a mídia não era tão forte, a mídia sociais e o YouTube não era tão forte como é hoje. E eu falei assim: Pai, eu sei que pessoas estão ouvindo. Eu tinha na minha mente a Igreja Verbo da Vida de Campina Grande e algumas igrejas nos Estados Unidos que eles ouviam, ou eles tinham uma boa palavra. Então eu orei, eu lembro que eu orei e eu falei assim: Pai, sabe, eu sei que a sua boa palavra, ela tem sido propagada por algumas pessoas. Eu sei que a sua boa palavra, ela tem sido pregada por pessoas cheias da unção, cheias do Espírito. E eu queria te pedir uma coisa só, Pai. Faz isso chegar em mim. Faz essa mensagem chegar até mim. Eu falando com Deus. Faz essa mensagem vir para mim, para minhas mãos. E quando essa mensagem chegar para mim, o Senhor vai ver o que eu vou fazer com ela. Isso eu orei no final da década de 90. Põe essa mensagem nas minhas mãos. Deixa eu ouvir. Deixa eu ficar exposto a essa mensagem. E o Senhor vai ver o que eu vou fazer com ela. Essa era a minha oração. Agora, no ano de 2005, queridos, eu estava no 2º ano do Rema.
Foi aonde começou a revolução na minha vida. Agora, entenda uma coisa. Às vezes, parece que está demorado. Às vezes, parece que não está acontecendo nada. Às vezes, parece que não está nem funcionando. Às vezes, parece que está tudo travado e eu poderia ter abandonado tudo. Porque desde 1994 até o ano de 2005, eu ainda tinha um fogo dentro de mim. Eu ainda tinha queimando dentro de mim uma chamada. Eu ainda tinha ardendo dentro de mim o ministério pastoral. E eu passando por situações complicadas de desemprego. Eu passando por situações complicadas de família. Eu só queria uma coisa: me casar, ter os filhos e ir para o ministério. Esse era o meu pensamento. Me casar, ter os filhos e ir para o ministério. Eu não pensava em outra coisa. Eu não queria saber de outra coisa. Mas no ano de 2005, eu escutei alguns pregadores falando sobre orar em línguas. E que eu comecei a ouvir o que a oração em línguas seria capaz de fazer por aquele que começasse a praticar. Eu comecei a ouvir aquilo me chamou a atenção para mim, porque eu tinha lido muito, gente. Eu tinha estudado muito. Você tem que entender que eu tinha escutado muita mensagem. Eu tinha feito muita coisa. E parece que eu estava parado, estacionado. Parece que eu estava preso no mesmo lugar. E eu já estava me formando quase no Rema. Eu já tinha lido todos os livros do Kenneth Hagin que estava na época. Agora, parece que eu estava parado e eu ouvi sobre o poder da oração em línguas. Eu me lembro muito bem que eu fui para o meu irmão e eu disse: Emerson, você tem algum livro que fala só sobre oração em línguas? Porque eu vejo os pregadores, eles tocam no assunto da oração em línguas, mas parece que eu não escuto ninguém falar uma mensagem inteira sobre o assunto. Você tem algum? Ele disse: eu tenho um livro aqui, bem velhinho, de um homem chamado Dave Robertson. Ele me deu o livro, eu peguei aquele livro Andando no Espírito e eu comecei a ler, e aquilo causou uma explosão dentro de mim. Então o que eu comecei a fazer? Eu tinha entendido que o Dave Robertson, ele conta a experiência dele, que ele, do nada, ele começou a orar em línguas assim, quando ele queria, a hora que ele queria. Ele começou a orar, a se trancar num quarto e orar em línguas. E aí foi aonde causou um impacto na vida dele. Eu pensei, cara, eu já tentei de tudo. Eu já tentei muitas coisas. Eu já fiz muitas coisas. E parece que Deus tem uma carta na manga. E se é uma carta na manga que Deus tem, eu vou descobrir. E eu comecei a ficar lá no meu quarto, naquele quarto, deitado, com fone de ouvido, ouvindo pregação e orando em línguas, batendo os lábios o tempo todo, hora após hora, após hora. Comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, num tom onde eu não ficasse cansado. Porque se eu gritasse na oração em línguas, eu ia ficar cansado. Então eu comecei a falar num tom bem baixinho, fazendo isso por horas. Simplesmente fazendo isso por horas. Eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas. A orar em línguas. Se Deus tem uma carta na manga, e na verdade o sentimento que eu tinha, essa frase, carta na manga, ela nasceu no meu coração naquela época. Eu pensei, meu Deus do céu, se eu tivesse descoberto isso antes, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse descoberto a oração em línguas antes. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a orar em línguas no meu quarto, deitado na cama. Eu comecei a fazer aquilo por muito tempo. E daqui a pouco destravou o desemprego. Eu comecei a trabalhar num lugar. Depois, uma empresa me chamou para trabalhar no outro lugar, só que o horário que eles me propunham era trabalhar num horário que eu tinha que parar o rema, e jamais eu ia parar de fazer o rema.
Por quê? Porque eu pensei, eu nasci para isso. Eu nasci para ser um pregador e aconteça o que acontecer, passando fome ou não, eu vou terminar essa escola porque eu tenho que terminar essa escola. Então eu fui até o final, mas a empresa teve que se adequar. Imagina isso, gente, eu desempregado, precisando de um emprego, desesperado, eu precisava muito mesmo, você tem que entender que eu precisava de um emprego e a empresa teve que se adequar a um horário para mim. E não foi fácil para eles, porque eles me mandaram numa loja deles, num lugar deles, e lá o gerente me interrogou, me fez uma entrevista e disse, por que você não deixa essa escola e vem trabalhar com a gente? Você não precisa do serviço? Eu disse, eu preciso, mas eu também vou estudar nessa escola, eu tenho que terminar. Ele disse, então tá bom, vou passar, e mais ou menos assim, ó, você não quer o serviço, fica sem, eu vou passar para a diretoria, e eles passaram para o RH, e a empresa que não desistiu de mim, ligou para mim de novo e falou assim, a gente tem um novo lugar para você ir numa nova entrevista. Eu fui lá de novo, chegando lá, outro gerente me entrevistou, falou as mesmas coisas e disse assim, você tem que deixar essa escola. Eu falei, eu não posso deixar essa escola, eu não vou deixar. O que isso vai mudar na sua vida? Eu não conseguia explicar para eles naquela época o que aquela escola ia mudar, determinar na minha vida, mas eu disse não. Agora, eu estava dizendo não para algo que eu precisava muito. E eu voltei para minha casa e pensei, agora já foi, mas olha Deus, o Senhor sabe que eu fiz isso, confiando no Senhor, que as coisas vão dar certo, porque eu sou chamado para isso aqui. Então, eles me ligaram uma terceira vez e disseram assim, tudo bem, a gente arrumou um horário para você. Veja aí. Aí eles me deram assim, está aqui, ó, você tem esse horário e esse. Decida agora qual que você quer. Eu pensei, assim fica fácil. E eu comecei a trabalhar naquele período, e eu pensei na minha cabeça, essa será a última empresa que eu vou trabalhar, e depois daqui para o ministério. Agora eu estava orando em línguas, e orando em línguas, as portas do ministério começaram a se abrir para mim. Orando em línguas, eu comecei a enxergar coisas, eu comecei a receber revelação de coisas, e Deus começou a mover toda a minha vida e toda a minha história. Orando em línguas, Deus começou a mexer em todo aquele conhecimento, aquele entendimento que eu tinha. Parece, sabe quando está faltando ali o tempero, ou talvez o açúcar, ou talvez o sal, eu não sei. Parece que a oração em línguas fez exatamente isso, colocou o que precisava, mexeu em tudo aquilo, e aquilo começou a ser aceso dentro de mim. Eu fui convidado para pregar naquela igreja em Pinheiros, e o pastor, quando me convidou, ele não me conhecia, nunca tinha me ouvido, eu era membro lá, claro, mas ele nunca tinha me dado uma oportunidade. Eu lembro que ele me deu uma oportunidade, pensou assim, vou dar uma chance para esse rapaz, e eu fui no banheiro antes de pregar, e ele foi atrás, e ele chegou lá no banheiro e disse para mim assim, olha, não precisa se explicar na hora de pregar, não precisa, eu sei o que ele estava querendo dizer. Porque alguém que é muito tímido, alguém que está começando, sempre quer vir aqui, gente, desculpa eu estar pregando hoje à noite para vocês, desculpa, aguenta só um pouquinho, vai acabar. Ele pensava que eu ia falar desse jeito, mas eu estava preparado, gente. Eu estava preparado. Eu tinha um fogo dentro de mim. E quando eu subi naquele púlpito, tinha 8 professores do Rema sentados na minha frente, 8 só, além da igreja. E eu subi naquele púlpito para pregar. Imagina se eu ia pregar debaixo do poder de Deus ou não. Eu tinha orado várias horas, durante muito tempo em outras línguas, e eu sabia de uma coisa, quando eu pegar naquele microfone, eles vão saber, ele tem a unção, ele tem a chamada. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente. O pastor olhou, e quando ele pegou no microfone, ele disse, rapaz, não vai se orgulhar disso daí não, hein? Não vai se orgulhar. E ele me chamou de novo, e ele me chamou de novo, e ele me chamou de novo, e a unção estava crescendo na minha vida. Agora, queridos, uma das coisas muito fortes que começaram a acontecer para mim, é eu deitado na minha cama, orando em outras línguas, e daqui a pouco eu percebia a unção entrando no quarto, a unção chegando. Como que eu percebia isso? Eu não via, mas eu começava a sentir ela. Eu começava a perceber alguma coisa me tocando, as minhas mãos começavam a formigar. E daqui a pouco aquela unção começava a me encher, e eu empolgado dentro daquele quarto, orando em outras línguas, empolgado dentro do quarto. E eu pensando, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não vim saber disso antes? Agora, queridos, hoje eu estou há 10 anos de tudo isso que eu estou contando.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela época, quando eu pensava isso, eu nem sabia que ia acontecer tudo o que tem acontecido comigo hoje. Sabe, talvez você não sabe quem eu era. Talvez você não sabe aonde eu estava. E eu sabia de uma coisa. Se eu pegar firme nisso, Deus vai me levantar de um jeito. Sabe, Deus, Ele pode tirar alguém, como diz, no meio das malhadas. Ele pode tirar alguém do meio do nada e Ele começa a exaltar. Sabe, queridos, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho pregado essa palavra, Deus tem me levado em algumas cidades em São Paulo. Agora, o que aconteceu, a partir do mês de agosto, eu vou estar pregando fora do estado de São Paulo. E se você não se empolgou, no mês de julho, eu vou pregar na Europa. Na Europa. Sabe, quando eu estava lá, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém me conhece. Mas se eu permanecer firme aqui, desempregado, pensando loucura, se eu permanecer firme aqui, Deus vai me levantar para o Brasil e vai me colocar nos países para pregar. Eu tinha um sonho de andar de avião. Eu tinha um sonho de voar de avião. E você sabe, eu posso voar para qualquer lugar do Brasil pagando só as taxas hoje, quando eu quiser. Se amanhã eu disser, eu acho que eu vou dar um pulo ali em Pernambuco, na casa do pai do pastor Williams, é só eu pagar as taxas e embarcar. Sabe, queridos, agora, essas coisas estão acontecendo. Mas, você precisa fazer algo. E quando se descobre que na oração em línguas você não precisa pagar nada para orar em línguas, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter boa aparência, você não precisa ter um bom nome, você só precisa de uma boca para orar em outras línguas. Quando eu descobri, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, pobre do jeito que eu era, sem emprego do jeito que eu estava, sem nome do jeito que eu tinha, que eu não tinha. Eu pensei, meu Deus do céu, quer dizer que é só eu deitar aqui na minha cama e ficar algumas horas orando em línguas? É fácil assim? Por isso que eu disse, Deus tinha que ter uma carta na manga. É isso, essa era a minha sensação, esse era o meu sentimento. Basta só eu ficar dentro do meu quarto, quer dizer que eu não preciso de nenhum pregador gigantesco que impõe as mãos sobre mim, eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter nome e nem uma boa aparência, é só ficar no meu quarto orando em línguas e pronto, Deus faz explodir. Então eu vou fazer isso. Se é isso, eu vou fazer. Sabe por que eu chamo de uma carta na manga? Porque isso está disponível para qualquer pessoa. Sabe, querido? Isso está disponível para qualquer um. É claro que existe um preço. Para tudo existe um preço. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que pagar algum certo preço. Mas como é lindo saber que o único preço que a gente paga para orar em línguas é o preço de pegar você e falar assim, camarada, você vai ficar aqui orando em línguas, querendo você ou não. O único preço que você tem que pagar para orar em línguas é o preço de pegar você, pegar os seus desejos, pegar a sua vontade e colocar naquele lugar para ficar gastando algumas horas falando em outras línguas. E não esqueça de levar uma garrafa d'água. É isso. Em saber, em descobrir, queridos. Por que eu estou falando disso hoje à noite? Porque Deus está me chamando a minha atenção. O texto que você escreveu. Deus está chamando a minha atenção para isso. Aquilo que tem levado você no que você está hoje, aonde você está hoje, não tenta uma revelação nova. Pratique, continue praticando, porque eu ainda tenho muito para levar você. A verdade que te libertou é a verdade que vai continuar te libertando. A verdade que está te levando para voar é a verdade que vai te manter voando. A verdade que está me levando para outras cidades, para outros estados e agora para a Europa, é a verdade que vai continuar me mantendo nos ares.
Qual a verdade? Você só precisa de uma coisa e não precisa pagar para ninguém. Você não precisa pedir autorização de ninguém. Você não precisa, gente. Uma coisa é quando você não tem dinheiro para fazer algo. Aí você pode pensar assim, puxa, se pelo menos eu tivesse dinheiro, puxa, se pelo menos eu tivesse condução para ir até lá. Uma coisa é quando você não tem a passagem. Uma coisa é quando você não tem a roupa certa, adequada para ir. Mas quando você tem uma boca e você confia nessa mensagem, então é suficiente para você voar onde Deus quiser te levar. O que diz o nosso texto? Põe para nós de novo, Sara. Versículo 26. Agora esse versículo vai fazer sentido. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa incapacidade de produzir resultados. Para por aqui um pouco. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Quer dizer o seguinte, todos esses resultados que eu estou tendo na minha vida, eu era incapaz de produzi-los. E qualquer resultado que você queira produzir na sua vida, você é incapaz de produzir. Mas o Espírito nos ajuda em nossa incapacidade de produzir resultados, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, ou o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não significa que o Espírito Santo vai estar ali no cantinho. O que você está fazendo aí, Espírito Santo? Eu estou orando pelo pastor Williams, estou orando por ele. Ele não vai fazer dessa forma. Ele vai usar você, com a sua própria linguagem, com a sua boca, com a linguagem que ele vai colocar, para você falar, e ele orar por você, para você. Então você vai estar orando em línguas, e é o próprio Espírito Santo que vai estar orando através de você. Próximo. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, ou a intenção de Deus. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que isso significa? Deus tem um plano para cada pessoa. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte, é para cada pessoa que existe, ou que veio a existir. Deus tem um plano para todas as pessoas. Não significa que as pessoas vão viver o plano que Deus tem para elas, amém? Não significa, mas ele tem um plano específico, particular para cada ser humano. Deus tem um plano estabelecido para cada um. Aquilo que você vai fazer ou ser, claro que vai depender de se você vai entrar no plano de Deus. Pode ser que você não entre, mas se você quiser entrar, Deus vai colocar você em lugares que Ele reservou somente para você. Tem um lugar que é só seu. E ninguém pode tirar de você. Não importa de onde você veio. Não importa. Nada disso importa. Pastor, sabe o que é? O senhor não sabe onde eu nasci. Não importa isso. Você não sabe onde eu nasci. Agora, quando nós começamos a orar em outras línguas, talvez você não está entendendo, pastor. Eu queria uma coisa mais fácil. Queridos, para mim, essa é a coisa fácil. Para mim, isso não só é fácil, como isso para mim é extraordinário. Sabe por quê? Porque talvez você pense assim, pastor, mas o meu problema é que eu estou numa depressão profunda. Você não sabe o que diz Isaías 28, 11? Isaías 28, 11, eu vou mostrar isso para você. Talvez você esteja numa situação onde você pensa assim, pastor, eu só queria paz. Eu só queria me sentir bem. Eu só queria me sentir melhor. Põe para nós aqui, Sara. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Este é o lugar de descanso. Volta aquele versículo lá. Tem uma tradução que diz assim, ó, no versículo 28, 11, que é esse daí, está numa versão diferente, diz assim, ó, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo.
Deus falará a este povo. Próximo. Ao qual ele dissera, ou ele diz, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Quer dizer, não importa em que situação você esteja, não importa como você esteja, se você ficar orando em línguas, Deus vai te colocar num lugar de repouso, num lugar de paz, num lugar de descanso. Às vezes, nós não damos crédito para essas coisas tão poderosas que nós temos, e nós falamos assim, puxa, eu estou me sentindo tão mal, que tal gastar alguns momentos orando em línguas? Deixa eu te falar uma coisa, algumas das coisas que me aconteceram enquanto eu estava orando em línguas, é estar lá deitado na cama e daqui a pouco uma alegria, que é diferente da alegria exterior, uma alegria inundava, e tem inundado ainda, o meu ser por dentro, e eu sabia que aquela não era uma alegria natural, aquela era uma alegria do Espírito. Sabe o que acontece? Às vezes você está orando em línguas, por exemplo, muitas das coisas que eu estou vivendo hoje, não nasceram hoje, nasceram quando eu estava lá no quarto, orando em outras línguas. Então, aquela alegria que vinha dentro de mim, era a alegria do meu próprio coração, porque o meu próprio coração, ele sabia o que estava prestes para acontecer para mim. O meu coração tinha vislumbres de coisas extraordinárias que estavam prestes a acontecer, e ele já começava a se alegrar por dentro. Ele já começava a se alegrar aqui dentro, por coisas que estão prestes a acontecer. E olha, deixa eu te falar, quando você ora dessa forma, o inferno inteiro pode se levantar para barrar você. O inferno inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho pregado 4 anos nessa igreja. 4 anos e meio. 4 anos e meio eu tenho pregado aqui. E eu vou te falar com sinceridade e honestidade do meu coração. Assumir essa igreja aqui, quando eu vim assumir essa igreja, por várias vezes tentaram me barrar de vir. Por várias vezes. Tentaram me tirar daqui algumas vezes, de diversas formas, até me fazendo oferta. Eu pago o dobro para você ir para outro lugar. Chegou isso para mim, o dobro não. Na época, era só 4 vezes mais do que eu tinha na época. 4 vezes mais. Eu pago 4 vezes para você ir para outro lugar. Eu disse, não. Entre outras coisas, tentaram me tirar. Mas, sabe o que é? Quando você é um orador de línguas, o diabo tem mais medo de você. Porque tudo que você fala não nasce de mente. Nasce de alguém que tem intimidade com Deus no Espírito e fala coisas do Espírito que muda a vida das pessoas. As coisas que eu tenho pregado daqui, eu tenho pregado coisas que nascem do Espírito. E essas coisas que nascem do Espírito, elas transformam a vida das pessoas. Então, o diabo teme isso, gente. O diabo tem medo, é disso. Você acha que eu estou preocupado que tem esse número aqui de pessoas? Para mim, esse número aqui de pessoas são as pessoas que vão causar um estrondo para o inferno. Não importa, se eu for chamado para pregar, eu vou pregar para 2, eu vou pregar para 4, eu vou pregar para 500 e eu vou pregar para 1000 da mesma forma, porque eu sei, eu estou atingindo pessoas. Eu sempre tive uma coisa comigo, se eu for fiel pregando para pouco, Deus vai me colocar para pregar para as nações. Eu tenho essa consciência plena comigo. Agora, até quando vai ser assim, pastor? Vai ser assim a minha vida inteira. Se eu converso com uma pessoa, eu converso com a mesma intensidade falando dessa palavra, como que eu converso com você. Eu falo da mesma forma, porque o meu propósito é atingir, bum, e causar impacto. Impacto. Se você nasceu para falar, nasceu para pregar, você tem que fazer no poder do Espírito. Agora, eu gosto de ouvir pessoas. Quando eu descubro alguém que ora bastante em línguas, eu quero ouvir essa pessoa. Porque quando você está exposto a ouvir alguém que fala em línguas, esse alguém
Meu Deus do céu, vai sair dinamite de dentro dessa pessoa, da boca dessa pessoa vai sair dinamite, e eu quero ouvir alguém que fala em línguas, porque sempre vai me atingir por dentro. Hoje eu estou explodindo, Deus está explodindo coisas dentro de você. Eu gosto de ouvir pessoas, quando aquele fulano ali, ele costuma orar muitas horas, eu quero ouvir o que ele tem para dizer, porque normalmente quando alguém ora muito em línguas, sempre tem explosões para causar dentro de nós. Você entende isso, queridos? Tem coisas que eu prego desse púlpito, que depois eu ouço na minha casa, e eu fico vibrando, porque eu sei que foi Deus que falou aquilo. Eu sei, porque eu sei. Deus. Você não sabe, queridos, eu sou a pessoa que mais me ouço, né? Eu me ouço por vários motivos, mas um deles é porque eu me edifico quando eu me ouço. Você não ouve os outros pregadores? Mais do que eu, claro. Ouço muito. Eu sou um ouvinte assíduo, né? Claro. Mas eu me ouço muito e às vezes eu choro me ouvindo. Às vezes causa explosão dentro de mim e eu me ouvindo. O que eu estou falando para você? Porque quando eu peço para Deus assim, Pai, olha, eu tenho consciência plena de que eu não posso ministrar para as pessoas e eu pessoalmente tocá-las. Mas se o Senhor fizer isso, elas serão tocadas. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando para encher mais um espaço. Eu sei o que eu estou falando. Sabe, queridos, deixa eu te falar, literalmente, Deus me tirou de um lugar tão ruim, e tão para baixo, que hoje eu só posso dar graças a Deus por isso. A cada dia, Deus me põe num lugar melhor, numa situação melhor, e nunca vai parar isso. Nunca vai parar. Quando eu morava num cômodo e meio, eu saí dali para 3 cômodos, quer dizer, é um milagre. E depois eu fui para 4. E depois eu fui para 5. É um milagre. Por quê? Porque você tem que lembrar que eu era aquele homem sem profissão. Acreditando numa chamada. Acreditando num sonho de ministério. Se eu estudei alguma coisa na minha vida, eu estudei para ser o que eu sou hoje. Se eu me dediquei para algo, eu me dediquei para ser e fazer o que eu estou fazendo hoje. E tenho que fazer bem. Debaixo do poder do Espírito. É isso que causa diferença, querido. Não é eu ser pregador e vir aqui na frente. É eu ter relacionamento com Deus e ter algo para transmitir para as pessoas que vai impactar a vida delas. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério. Eu queria mostrar algo para vocês. Você sabia que quando você fala em línguas, você está adorando a Deus? Eu quero mostrar isso para vocês aqui em Atos capítulo 10, versículo 45. Atos 10, 45. Olha aqui, se você não encontrou, diga assim, leia aqui comigo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Próximo. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Esse povo tinha acabado, Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu naquele lugar, na casa de Cornélio, e as pessoas começaram a falar em línguas, inclusive Cornélio. E aí, as pessoas que estavam com Pedro, viu que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios. Como que eles viram? Porque os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Quando você está falando em línguas, você está literalmente exaltando a Deus. Você está adorando a Deus. Uma outra versão diz, e adorando a Deus. Você está literalmente adorando a Deus. Quer dizer, pastor, que se eu ficar aqui na minha cama deitado, ou talvez andando, ou talvez lavando a louça, ou talvez no ônibus, ou talvez no trem, quer dizer que eu estou, além de estar orando em línguas e me edificando a mim mesmo, eu ainda estou adorando a Deus? É exatamente o que diz ali. Os ouviam falando em línguas e exaltando
a Deus. Quando você está falando em línguas, você está se edificando e você está levantando Deus, exaltando Deus, glorificando a Deus, magnificando a Deus. É isso que você está fazendo. Então, quanto mais tempo você passar orando em línguas, olha, queridos, eu descobri o seguinte: orar em línguas é um benefício que pode ser usado por todas as pessoas. E todas as pessoas são capazes de fazer. Porque o que um consegue fazer, o outro também consegue. O que um é capaz de fazer, o outro também. Porque alguns estão fazendo e outros não. Porque alguns fazem academia e outros não. É escolha. É escolha. Por que uns oram em línguas e outros não? É escolha. É tudo baseado na escolha. É o valor que você dá para aquilo que faz você praticar aquilo. Se você entender minha mensagem hoje, pode ter certeza, querido. Em 3 meses, orando em línguas todos os dias, você pode orar em 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, 1 hora em cada tempo. Você vai descobrir em 3 meses que a sua vida nunca mais será a mesma. E isso está disponível para todos, gente. Para todas as pessoas. Todos nós podemos fazer isso. Agora, alguns vão fazer, outros não. E isso vai ser a diferença na vida de alguns e de outros não. Isso que vai ser a diferença. Ah, pastor, sabe o que é? Eu não tenho tempo. Na verdade, as redes sociais, elas têm provado que todo mundo tem tempo. Sim ou não, gente? Vamos ser honestos. As redes sociais mostraram para nós, vieram mostrar para nós, que todos nós, todos sem exceção, até aqueles que diziam, não, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, mas uma olhadinha na rede social você dá, não é? Seja ela qual for. Então, quer dizer, todos temos tempo. E que tal? Não é errado você ir na rede social. Eu tenho o Facebook e o WhatsApp. Agora, eu oro em línguas. Eu falo em línguas. E aos domingos, que é o dia da lasanha, que é o dia do macarrão, é o dia que eu jejuo e que eu mais falo em línguas. Por quê? Porque cá entre nós eu tenho uma missão. Eu venho para cá para uma missão. Eu venho para cá para transmitir algo. E não pode ser algo da minha cabeça. Não pode ser algo que eu pensei. Tem que ser algo do Espírito. Tem que ser algo do coração. Então, com uma missão que é me dada a ser pastor dessa igreja, quando eu venho para cá no domingo, eu venho molhado do Espírito e da palavra de Deus, para que eu possa transmitir algo que vai transformar a vida das pessoas. E esse é o diferencial. Agora, todos nós temos isso na nossa mão, querido. Todos nós temos na nossa mão o poder ser transformado. Como eu disse para você, eu tenho vivido coisas hoje que eu ganhei lá atrás, falando em outras línguas. Às vezes, você pensa que você não tem fé para algo, e orando em línguas a sua fé é tão edificada, que as coisas começam a vir para a sua vida muito mais fácil, muito mais rápido. E Deus começa a te surpreender, porque a cada ano eu e minha família somos surpreendidos e nunca vai parar isso. Nunca vai parar. Nunca vai parar. E Deus tem me falado e eu quero falar para você. Essa é a verdade que tem transformado a minha vida. E é uma verdade que eu quero de alguma forma, se eu não conseguir hoje que o Espírito Santo faça isso, eu quero que essa verdade entre no seu coração. Eu quero que essa verdade incendeie o seu coração. E essa é a verdade que vai me levar para um avivamento extraordinário, onde as pessoas virão para cá, elas virão e elas terão exatamente o que elas estão procurando. Eu vou viver dentro dessa igreja local, eu vou viver um avivamento do jeito que eu tenho sonhado. Eu vou viver dentro dessa igreja um avivamento extraordinário, onde pessoas vão chegar ali na porta com as suas enfermidades e elas vão largar as enfermidades na porta. Onde aleijados, quando eles vierem, eles vão se levantar na porta por causa da atmosfera, por causa da unção, por causa do poder de Deus nesse lugar. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre a unção. Um dia eu estava lá no meu quarto, nesse mesmo... Não, já estava em outra casa. Você estava orando?
em línguas ali deitado. Eu lembro que o Newton veio com o Jax, porque a gente ia fazer uma visita, eu acho, a gente ia atrás de um caminhão. Eu estava deitado na cama orando em línguas, e aquela unção, ela veio sobre mim. E quando eles me chamaram no portão, a unção foi embora. E eu fui lá, atendi eles e saí com eles, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu continuei orando em línguas porque eu queria que aquilo não passasse. E daqui a pouco, dentro do carro, a unção veio sobre mim. Dentro do carro, a gente indo para Osasco. E eu disse para eles assim, na verdade, a gente fez o que tinha que fazer, eu não avisei eles, eu estava com aquela unção bem gostosa, eu não avisei. Quando a gente estava voltando, eu falei para eles assim, eu queria contar uma coisa para vocês. E às vezes a gente tem que ter cuidado para não parecer que está exibindo, né? Eu queria contar para vocês o seguinte, desde que eu saí da minha casa e estou voltando agora, a unção está forte sobre mim. Quando eu falei aquilo, o carro se encheu daquela unção. O Nilton estava dirigindo, eu estava do lado dele, o Jacques estava atrás, e o Jacques deu a mão dele e falou, pega na minha mão. Eu toquei na mão dele, quando eu toquei na mão dele, ele caiu atrás, ele caiu ali no carro, e o Nilton já estava quase tendo problema no volante. A unção. Agora, queridos, por que eu estou contando isso? Porque, olha o que eu tenho sonhado. Eu preciso orar mais em línguas. Eu preciso orar mais. Deus tem me cobrado disso, pastor. Mas, teve época da minha vida que eu cheguei a orar 10 horas, pastor, Tiago. 10 horas em línguas num dia. Imagina se todos os dias eu conseguisse orar 10 horas em línguas. Vocês iam ter que me buscar na minha casa, porque eu não ia conseguir levantar de lá. Agora, esse é o meu desejo. É isso que eu quero. E Deus tem me chamado para isso novamente. E não só isso. Transmitir isso para a igreja. Porque quando a igreja começar a pegar nisso, a unção que está sobre mim, que está sobre você, que está sobre vocês, ela vai ultrapassar a gente e ela vai começar a escorrer, transbordar e alcançar as pessoas. Porque por enquanto nós estamos nos enchendo para nós. Né? Porque começa assim, você começa a orar em línguas e fica cheio e coisas são transformadas na sua vida. Coisas são mudadas na sua vida. Daqui a pouco essa unção começa a passar de você e elas começam a atingir pessoas à sua volta. Começa a atingir pessoas da sua casa, da sua família, começa a atingir pessoas da sua igreja, porque ela está transbordando de você para outros. Esse é o desejo de Deus, que nós entremos tão forte nisso, que vai ter para nós e vai ter para as outras pessoas também. Esse é o desejo de Deus, querido. E essa é a minha mensagem hoje. Tentando tirar de mim, colocar dentro de você essa visão de pessoas que entendem isso e abraça essa visão e começa a orar em línguas. O problema, pastor, sabe qual que é? É que eu não falo em línguas. Então vamos acabar com esse problema hoje à noite. Se você não fala em línguas, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você vai começar a falar hoje à noite em outras línguas. E eu gostaria de lembrar que eu já orei por mais de 100 pessoas que já receberam o batismo. Se você não fala em línguas, é só vir aqui. Tem alguém aí? Não tem, né? Então, queridos, o desejo de Deus é que nós abracemos isso e fiquemos cheios até transbordar, amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Aleluia. Isso é o que eu tinha para transmitir para vocês. E eu tenho certeza, queridos, que nossas vidas serão transformadas. E o mais que isso pode causar. Eu nunca consigo me ver como um crente fraco. Eu nunca consigo me ver como alguém que está quase sendo vencido. Você não vai me ver abatido. Você não vai me ver com espírito de quase desistindo. Você não vai me ver. A única coisa que eu consigo pensar, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque você sabe disso, o dia mal, ele chega para todos nós. Mesmo quando eu estiver vivendo o dia mal, eu ainda estou olhando para frente e pensando, já estou chegando aí. Eu já estou indo para aí. Calma que eu estou chegando. Por quê? Porque eu não dou atenção para o dia mal. Eu não dou atenção.
mas está faltando dinheiro, mas está faltando. Mas olha só, olha o que está diante de nós. É para lá que eu estou indo. Eu só consigo ver coisas boas. Então você não me ouve falar de fracasso, você não me ouve falar de não vai dar certo, você não me ouve falar de talvez a gente consiga. Eu não falo porque não é o que eu enxergo. Não é o que eu vejo. Agora, o que causou? Ah, pastor, é porque você é muito forte. Não, é porque eu tenho me edificado no Espírito Santo. É por causa disso. Não é por causa de mim, é por causa dele. É por causa dele. Como você acha que eu vivi aqueles dias de desemprego e não consegui ter dinheiro? Você não sabe o que é isso. Eu fiquei desempregado 3 vezes na minha vida. Uma 2 anos, uma 1 ano e meio e outra 2 anos. É terrível isso. Como que eu consegui passar? Aqui dentro tem uma força. Eu estava de olho. Não, eu vou para os países. Não, eu vou pregar para as pessoas. Não, eu vou tirar as pessoas da situação ruim. Mas primeiro eu tinha que sair. Mas eu sabia, vai acontecer. Vai acontecer, e eu vou pastorear, e eu vou pregar, e vai encher, e a igreja vai encher. Quando eu cheguei aqui, a situação aqui não estava boa, quase que não pagava o aluguel, mas eu pensei, vai funcionar, e tem funcionado, e nunca vai parar, e ainda nós vamos entupir essa igreja aqui. Pastor, mas você está falando isso há 4 anos, nem que eu tiver que falar 8 anos, mas que vai acontecer, vai. Eu não desisto, querido, eu não paro, eu não desisto. Pastor, e se demorar 10? Para mim não importa o tempo. Deus permanece fiel e Ele vai me levar onde Ele disse que vai me levar. Escuta o que eu vou falar para vocês e depois vocês vão conferir o que eu disse para vocês que estão aqui. Eu vou pregar em vários países da Europa, eu vou pregar em vários países na América, eu vou pregar na Ásia, eu vou pregar na África, eu vou pregar em todo o Brasil. Escuta o que eu estou falando, gente. Eu estou falando sério. Eu sei porque eu sei. Agora, eu não sei disso hoje. Eu já sei disso há muito tempo. E eu estou indo para lá. Eu estou vendo e já começou a abrir. O horizonte já começou a abrir. Em Portugal agora. Em Cascavel, no Paraná. Depois, o Brasil inteiro. Depois a Europa toda. Eu estou indo para lá. Como eu sei disso? Agora, qual a diferença de mim para você? Nenhuma. Talvez uma. Eu oro em línguas. Aí você diz, eu também, pastor, então acabou com as diferenças. Eu falo em línguas. E se você não fala em línguas, você precisa começar a falar em línguas. Não tem ninguém menos desprezível. Não tem. Você já me ouviu falar várias vezes. Não se sinta o patinho feio. Porque muitas vezes o diabo tentou me fazer ser o patinho feio. Mas eu disse não para ele e eu ainda estou indo para frente. Aleluia. Aleluia. Quando parecia que eu ia afundar, Deus me levantou e está me levantando até hoje. Amém? A mesma coisa é com você. Não tem ninguém que Deus não ama, não tem ninguém que Deus não quer que cresça, não tem ninguém que Deus não quer que avance. Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém. Cada dia eu melhoro na pregação, cada dia eu melhoro no pastoreio, cada dia eu cresço e cada dia eu vou crescer e nunca vou parar enquanto eu estiver aqui. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês.